A adoção de animais é um ato de amor, especialmente quando eles eles estão em situação de vulnerabilidade e de maus tratos. Isso, de fato, ninguém nega. E quando acolher se torna uma compulsão e causa problemas a todos os envolvidos, inclusive os vizinhos. Um estudo desenvolvido aqui em Maceió evidencia a existência dos chamados acumuladores de animais. Vamos entender na reportagem produzida por Maria Maciel. Põe na tela o gato. Ver cães e gatos abandonados na rua é de cortar o coração. Com pena, muitas pessoas acabam resgatando esses animais e levando para casa. Até aí, tudo bem. É um gesto de amor, de cuidado. O problema é quando esses protetores se tornam acumuladores de animais, com dezenas deles em condições inadequadas de saúde e higiene. A pessoa que tem esse hábito de acumular coisas, objetos ou animais, ela é identificada como uma síndrome, que é um conjunto de comportamentos considerados inadequados, né? E nesse conjunto de comportamentos existe uma pessoa que tem isolamento social, isolamento familiar, uma pessoa que é desprovida de condições financeiras para o seu autossustento, desprovida de condições financeiras para o sustento destes animais. A pessoa demonstra uma dificuldade de manter o seu autocuidado pessoal, dificuldade de cuidar do ambiente onde ela está inserida, onde ela vive, a sua própria casa, a sua própria cama, o seu ambiente normal de convívio é lotado de animais, fica um ambiente assim complexo, a quantidade de animais também não é enxergada pela pessoa com alto limite, ou seja, ela não tem limites para ter uma quantidade de animais. Ela não consegue dizer não às pessoas que vêm ofertar novos animais e não tem as condições de manutenção básica dos bichos. Uma pesquisa realizada com 400 pessoas criadoras de cães e gatos em Maceió revelou que 72,75% costumavam abrigar animais das ruas nas residências. Segundo a médica veterinária e pesquisadora Eveline Marques, foi observada a presença expressiva de acumuladores. Durante a nossa pesquisa de mestrado, onde nós investigamos vários quesitos que são específicos das pessoas que criam cães e gatos, um dos quesitos e um dos nossos resultados diz respeito à quantidade de cães e gatos nas residências. Então, a partir desse universo, nós estamos identificando pessoas que não são simplesmente criadoras ou protetoras, elas são acumuladoras. Por quê? Por conta também do outro braço de pesquisa que fez a investigação sobre manutenção dos cuidados de saúde desses bichos. Então, foi muito comum na nossa pesquisa a gente escutar que as pessoas não têm as condições financeiras para cuidar deles, que não vão ao médico veterinário porque não acham que seja necessário. Então, falta uma compreensão muito grande sobre o rigor do cuidado sanitário. Muitas vezes, o acumulador nem se dá conta do problema, que afeta não só os animais. A pessoa tem a tendência a querer proteger, ela tem a sensação de que, tirando o animal da via pública, que está numa situação difícil, ela vai proteger levando para o seu domicílio, para o seu ambiente de residência, e aí ela se enxerga como alguém que está sendo um protetor. E a própria sociedade também enxerga normalmente essas pessoas como sendo protetores independentes de animais. Em Maceió existe uma lei que define o número máximo de animais, cães e gatos que uma pessoa pode ter na própria residência. Mas muita gente desconhece e na prática acaba sendo descumprida. A lei municipal, ela visa estabelecer quantitativos para os animais, para estabelecer também bem-estar animal, condições salubres de convivência, livre ou supostamente livres de zoonoses, né? Uma maneira saudável de viver. Porém, existe também a nossa lei federal, que caracteriza crimes ambientais e casos de maus tratos. Então, passando de 10, como é o que a lei municipal estabelece, já é considerado como canil, né? Canil, gatil. Então, para isso, existem todas as fiscalizações de vigilância sanitária, de unidade de vigilância de zoonoses. Então, existe também a lei federal que estabelece crime de maus tratos para pessoas que acumulam animais e não cuidam efetivamente deles, que é sobre o que nós estamos falando, é patologia, não é doença. Os casos de acumuladores de animais é mais comum do que se imagina. E muitos são chocantes, a ponto de precisar de intervenção policial. Em uma das casas existia lixo, metralha, seringas por toda parte, né, fezes e urina.
materiais diversos, das seringas mesmo, existia como se fosse uma coleção de seringas reutilizadas, remédios vencidos. Em outro, existiam vários tipos de isopor, onde se guardava roupas, e quando eu fui abrir, saíam montes de baratas, de insetos. Uma das acumuladoras guardava o cachorro embaixo daquele motorzinho da geladeira, não sei se vocês se recordam, mas tinha uma parte debaixo da geladeira onde fica o motor e ela prendia o animal ali. Então são animais que estão em sofrimento, seja por estarem confinados, aprisionados, sem alimento, enfermidades diversas, e precisam ser salvos desses acumuladores. Os acumuladores de animais estão na ponta de um problema ainda maior, que é a falta de políticas públicas para controle de natalidade. Só existe a figura do acumulador de animais nos centros urbanos brasileiros, porque existe uma ausência da política pública eficaz sobre controle de natalidade desses animais, que seria a política pública federal da castração. Ela existe desde 2017, mas ela ainda não atingiu a sua eficácia. O que é que eu quero dizer com isso? Nem todos os municípios ofertam, nem todos os estados reconhecem, como algo legal no seu estado, e Alagoas é um estado que está assim. Essas discussões ainda estão acontecendo nesse momento, em 2021. O poder público tem o dever de castrar os animais que se encontram em situação de rua, para que eles não se proliferem e para que não exista futuros abandonos, futuros casos de abusos e maus tratos. E, de outra forma, educar a sociedade, conscientizar aquele cidadão de que os animais detêm direitos, que são tutelados pelo poder público, mas por todos nós, que devemos garantir a segurança, o bem-estar e a saúde. Por isso, tantas pessoas denunciaram casos de acumuladores. Nós tivemos 3 grandes casos aqui em Maceió, e esses 3 grandes casos nós precisávamos retirar situações de imundície, de doença, acumuladores inclusive que tinham bisturi na sua casa, faziam procedimentos de veterinário completamente ilegal. Então nós precisamos cuidar dessas pessoas, mas cuidar também dos animais para que não passem por isso. E o poder público é fundamental.